Tinha um mega preso, traz esse trem pra cá. Obrigado. Vou colocar esse aqui na cadeira para mim, Jefferson. Na cadeira para meus irmãos, antes da mensagem, eu quero encorajar vocês. Nós temos esse curso de evangelismo. Não, obrigado. Esse é da bom. E esses dias atrás, mais ou menos um mês atrás, alguma coisa assim, eu conversava com um jovem que dizia o seguinte: a igreja não está boa. Não é da nossa igreja, tá? De outra igreja. A igreja não está boa, está tudo ruim, o pessoal lá não faz, o pessoal lá não acontece, o pessoal lá não sei o quê, a igreja toda desacreditada, blá 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 blá. E eu olhei bem para aquele jovem e disse o seguinte para ele: querido, você já se olhou no espelho? Você deveria se olhar no espelho. Porque é o seguinte, a igreja não está boa porque você não está fazendo. Você é a igreja. Muitas vezes nós olhamos e falamos: mas não sei, não está, não estou vendo. O que você está fazendo para isso? O curso de evangelismo é uma forma de te ajudar a fazer o que você tem que fazer. Nós não acreditamos numa igreja pastor-cêntrica em que só o pastor faz. Nós acreditamos numa igreja em que a igreja trabalha. Algumas vezes a gente olha: mas não sei, precisava ter mais oração. Ótimo, por que você não começou uma reunião de oração ainda? Não, acho que precisava ter mais visita. Ótimo, por que você não começou a visitar ainda? Não, olha, precisava ter mais discipulado. Por que você não está discipulando? Olha, mas precisava ter. Por que você não faz o que precisava ter? Porque a igreja é feita de um corpo. E quando o corpo não está acontecendo, quando a igreja não acontece, eu quero que você entenda. Não é o sistema igreja bíblica, não é a organização igreja bíblica, não é porque tudo isso não faz nada. O que faz é um corpo vivo, transformado pelo Espírito Santo de Deus, incomodado por Jesus a fazer e ser. Nós precisamos ensinar, nosso papel é ensinar e levar o Evangelho. Não levamos porque não queremos e precisamos prestar atenção nisso. A igreja somos nós. A igreja não é uma placa que está lá fora. A igreja somos nós. Precisamos fazer. Esse curso está aí e ele veio para ajudar e colaborar, contribuir com o nosso objetivo, porque nós acreditamos que a melhor maneira de evangelizar é um a um. É um a um. Nós precisamos evangelizar as pessoas da nossa família, um a um. Nós precisamos evangelizar quem nós conhecemos, quem nós encontramos, um a um. É assim que funciona. E depois que evangelizou, nós vamos discipular, um a um. E vamos levar ao batismo, um a um. Não temos curso de batismo na igreja bíblica. Você discipula, você trabalha no primeira parte do discipulado e você leva ao batismo. O papel do pastor é só ficar lá dentro da piscina e cumprir a ordenança. Você ensinou. Porque nós somos uma igreja. Nós não queremos uma igreja letárgica, nós não queremos uma igreja, parada. Nós queremos uma igreja viva e dinâmica. E a única forma disso acontecer é o pessoal ficar incomodado. A gente está mandando um hotel para instalar uns negocinhos na cadeira que dão um choquinho. Então, quando vocês estiverem meio, a gente aperta o botão e aí todo mundo vai sair pulando aqui. Mas vocês são uma bênção. Precisamos aproveitar todas as nossas oportunidades. Irmãos, nós estamos caminhando na vida de Jesus e eu espero que você esteja aproveitando a vida de Cristo, porque a vida de Cristo é maravilhosa. Nós precisaríamos ficar muito mais tempo. Eu estava conversando com um rapaz ontem lá no Becar. Nós tivemos que cancelar o batismo que teríamos ontem. Ligamos rapidamente para várias pessoas, mas uma pessoa acabou aparecendo. Nós batizamos, porque quando tem quem querendo batizar, ainda no frio, ainda na chuva, a gente batiza. E aí a gente estava conversando com um desses rapazes, ele estava falando: mas pastor, está passando muito rápido, parece que precisa... É verdade, a gente poderia ficar 5 anos falando só sobre Jesus. Mas a nossa ideia é ter uma visão cronológica, mas até meio que de forma panorâmica, igual foi a panorâmica bíblica que nós tivemos antes de começar com esse tema. E nós vimos várias coisas, estamos acompanhando vários pontos, então já deixando a parte de Jesus, os 30 anos de Jesus, né? Jesus passou ali 30 anos aprendendo a ser homem, porque lembrando mais uma vez, nós vamos bater nessa tecla hoje,
a humanidade e a divindade de Jesus. Jesus vai, então, até João Batista, que era seu primo, e ali ele é batizado. Dali, o Espírito Santo de Deus vem sobre Jesus. Nós precisamos lembrar, Jesus decidiu estar em forma de homem. É uma decisão dele. Ele continua tendo a sua divindade, ele continua sendo divino, continua sendo Deus, mas ele decidiu, enquanto estar aqui, enquanto caminhar aqui, caminhar como homem. É o que diz em Filipenses 2,7. Ele não usurpou ser como Deus, mas esteve a nossa imagem, a nossa semelhança, a imagem de um homem. Quer dizer, ele decidiu estar com as limitações que um homem tem. Isso é incrível. Você vai ver nessa mensagem que isso representa muito. E dali o Espírito Santo de Deus vem sobre ele, pega Jesus e leva Jesus para o deserto. Eu estive aqui falando do deserto há 2 semanas atrás, onde nós falamos que o deserto não é um lugar de solidão, mas é um lugar de solitude. É um lugar onde você vai aprender a ouvir a voz de Deus, onde você vai ser preparado para o próximo passo. Depois disso, Jesus volta do deserto e agora João Batista sai da frente. E é lindo essa parte de João Batista, vocês viram a semana passada, porque João Batista sai da frente. É como se João Batista estivesse dizendo: olha, não olhem para mim, olha para aquele cara lá, porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E os discípulos de João Batista, então, ouvem o chamar de Jesus, e eles fazem o que? Eles vão até Jesus. E nós vemos a partir daí aquilo que nós chamamos do vem ver. É a parte em que Jesus olha para as pessoas e diz: vem ver quem eu sou. Vem ver quem. Ele chama a atenção do não crente. Aquilo que nós vimos hoje aqui um pouquinho do vídeo, ele chama a atenção do não crente, para que o não crente venha e veja quem é Jesus. Todo esse primeiro, queridos, esse primeiro momento que nós estamos passando, é um momento que trabalhou com não crentes, a ideia para o não crente entender quem é Jesus. Depois agora nós estamos trabalhando com os seguidores, são bebezinhos na fé. Nós estamos trabalhando com esse grupo. Eu fiz aqui as cadeiras, eu não sei se vocês lembram, mostrando cada fase. Nós estamos na segunda cadeira. Nós estamos exatamente na segunda cadeira agora, dos seguidores, dos bebês na fé. Bom, Jesus então consegue os seus seguidores que vêm ver quem ele é. E ali Jesus passa tudo a respeito do que a ele diz a palavra de Deus. Então ele vai falando desde lá da lei aos profetas, ele vai mostrando o que a palavra de Deus dizia sobre Jesus. Jesus é o Messias, é assim que os discípulos entendem. Achamos o Messias. Em outras palavras, nós achamos o escolhido, nós achamos aquele que veio para nos salvar, nós achamos o enviado de Deus. Jesus agora ele é colocado como Deus de uma forma maravilhosa, incrível. Jesus é Deus e os discípulos entenderam bem isso. Provavelmente foram horas. Jesus pega aqueles discípulos, leva para casa, conversa com os discípulos, gasta tempo com os discípulos. Bom, depois disso, praticamente 3 dias depois de Natanael, e nós temos aqui 5 discípulos ou seguidores de Jesus. Até esse momento nós temos 5. Um deles não é citado, nós temos André, Pedro, Filipe, Natanael e um, provavelmente João, não é citado aqui o nome dele, talvez até por causa de quem escreveu o livro ser João, ele acaba não citando no começo o nome dele. Mas 3 dias depois de Natanael, Jesus vai para um casamento. Irmãos, esse casamento é muito importante. A informação que Jesus passa nesse casamento é de extrema importância. Eu tenho certeza que você já deve saber muita coisa sobre o casamento de Caná. Eu espero que você tenha aí aquilo que Jesus tem como importante passar nessa mensagem do casamento. Primeira coisa que eu queria chamar a atenção de vocês, e o texto já foi lido, mas eu quero ler de novo, para a gente poder ler a Bíblia nunca é demais. E nós vamos ver aqui que Jesus ele foi também convidado para essa cerimônia junto com Maria. E nós vamos entender um pouquinho por que todas essas coisas acontecem. Então abra comigo em João, capítulo 2, Evangelho de João, capítulo 2, nós vamos ver aqui um pouquinho dessa história, essa linda história do primeiro milagre de Jesus. Jesus podia ter feito seu milagre em qualquer lugar. Ele podia ter feito seu milagre no templo, ele podia ter feito seu milagre em Jerusalém, ele podia ter feito seu milagre numa sinagoga, ele podia ter feito seu milagre onde ele quisesse.
mas ele decidiu fazer o primeiro milagre, o primeiro sinal, um casamento. Poucas pessoas ficaram sabendo do que ele tinha feito. Por quê? Vamos ler o texto. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia. Achando-se ali a mãe de Jesus, Jesus foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Então, ainda não é chegada a minha hora. Então, ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram, e tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes, que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus o princípio aos seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu ele para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Bom, existem algumas disputas nesse texto, em relação em quem era a família, em relação a algumas coisas. Aqui o que eu penso a respeito quando eu leio, que para mim traz uma clareza muito grande ao texto. Primeiro, nós precisamos ver que Jesus estava lá, a mãe de Jesus estava lá, os seus 5 discípulos, que até então não eram discípulos ainda, eles eram apenas seguidores de Jesus, eles vão se tornar discípulos lá na frente, quando Jesus, na beira do mar, ele chama para que eles larguem tudo e sigam para ser discípulos. Por enquanto não são discípulos, são apenas seguidores, eles também estavam lá. Mas nós nos lembramos também, queridos, que Jesus não era uma pessoa muito quista no meio social. As pessoas não gostavam muito de Jesus. Talvez porque Jesus fazia as coisas muito certas. Talvez porque Jesus representava o templo de uma forma maravilhosa. Talvez porque Jesus tinha um zelo tão grande pela casa de Deus, um zelo que era capaz de consumi-lo. É o que diz a palavra de Deus. Não sei porquê, mas as pessoas não gostavam tanto dele. Nós lembramos que Jesus, ele era motivo de piada dos bêbados. Eles faziam cantigas usando o nome de Jesus na porta da cidade. Os velhos também faziam chacota do nome de Jesus. Se alguém soube o que é bullying, esse alguém é Jesus. E ele passou por todas essas coisas e agora ele está no casamento. E nesse casamento, ele traz os seus discípulos para esse casamento. E a pergunta é: por que Jesus, começando o seu ministério, por que Jesus estabelecendo tudo, ele acabou de voltar do deserto, gente, ele acabou de ter os seus primeiros seguidores, por que Jesus pega os seus seguidores e leva para um casamento? Aqui algumas coisas. Provavelmente esse casamento era da família de Jesus. Existe uma disputa em relação a isso. Alguns teólogos dizem que sim, outros teólogos dizem que não. Na minha opinião, sim. Por que sim? Porque Maria, ela fica sabendo de algo que somente alguém ou muito próximo, ou alguém da família, provavelmente do noivo, isso traria para um irmão de Jesus, poderia ser uma irmã, mas mais provável um irmão, alguém muito próximo, alguém da família de Jesus, saber que o vinho estava acabando. O vinho acabar é uma coisa muito terrível. A família que deixasse a comida ou o vinho acabar ia pagar uma multa. Não é simples assim. Não é só vergonha. Nas nossas festas hoje em dia, pelo menos as que eu dou lá em casa, que são pouquíssimas, será que eu já dei alguma? Bom, enfim, se a pessoa vai comer pizza em casa e acabou a pizza, minha esposa fica apavorada. Eu falo: então, muito obrigado, a pizza acabou, eu vejo vocês depois, tá bom? Tchau, tchau, e acabou. Simples assim.
Mas no tempo de Jesus, o casamento não funcionava dessa forma. Eram dias, de 3 a 7 dias de festa. Está preparado? Em 3 a 7 dias de festa? Já pensou? 3 a 7 dias de festa? E não pode acabar a comida. E não pode acabar o vinho. Não pode acabar o pão de queijo. Aí está tudo bem. O casamento lá vai estar uma boa, né? Já pensou? Acabou o pão de queijo, pai! Não pode acabar, porque se acabar, a família provavelmente vai ser multada. Como essa família, o vinho acabou, a probabilidade é que era uma família simples. Não era uma família provida de dinheiro. Então, a família ficou extremamente apavorada. Afinal de contas, apesar de não ter dinheiro, de ter despendido uma grana, e era o noivo, a família do noivo que era responsável por isso, de ter colocado um dinheiro enorme em cima disso, ainda vamos ter que pagar uma multa. Maria ficou transtornada. E provavelmente ela ficou transtornada porque a família que ia ter que pagar uma multa era a família dela. Nós precisamos nos lembrar que José saiu da história há muito tempo. Poucos discordam que José tenha morrido. Poucos discordam. Porque José saiu da história. Você não vê mais José. Se alguém era para ser chacoalhado numa hora dessa, era José. José, acabou o vinho, José. Irmãos, Maria não está pedindo para Jesus fazer algo sobrenatural. Você não vê isso no texto. Jesus transforme água em vinho. Jesus faça com que o vinho apareça. Não é essa a ideia. Maria está levando um problema familiar até Jesus, porque provavelmente Jesus, até os 30 anos, depois que José morre, Jesus é o responsável pela casa, ele é o homem da casa, ele precisa cuidar da casa, ele precisa zelar, ele trabalha. Agora ele é um marceneiro, que talvez trabalhava com pedra, porque era a mesma palavra de marceneiro para madeira ou para pedra. Nazaré, um lugar de madeira, de pedra, muita pedra. Então a gente fica imaginando aquele doce sonho, Jesus construindo a perna de uma cadeira, ou algo parecido assim, mas talvez Jesus estava construindo a perna de um banco de pedra, ou uma mesa de pedra, ao invés de uma cadeira de madeira. Mas a questão é, Jesus assumiu as coisas da família. Jesus era o homem que fazia. Depois dos 30 anos, a idade que um levita começa o seu ministério, Jesus saiu. E logo depois, meses depois, talvez 2 meses depois que Jesus saiu, 3 meses no máximo, Jesus está de volta agora numa reunião familiar, um casamento. E nesse casamento acontece algo terrível. E Maria então, que era para eles terrível, e Maria então vai falar com ele, do tipo, nos ajuda. Porque até agora você era o responsável pelo vinho. Até agora você era o responsável por tudo isso. Você precisa nos ajudar. E Jesus então ele vai ajudar. Porque Jesus sempre ajuda. Sempre ajuda. Esse é um aspecto. Por que um casamento? Jesus podia ter feito o milagre dele em qualquer lugar. Mas Jesus escolhe uma família. A família dele. Você lembra que os irmãos dele não aceitavam ele? Os irmãos não o reconheciam. É o que diz lá no Salmo, o que diz Isaías. Ele não era reconhecido pelos seus irmãos. Ele não era aceito pelos seus irmãos. Maria, durante todo o período que nós vemos Maria ali no momento em que Jesus está crescendo, do 0 aos 30 anos, 2 vezes Maria é interrogada a respeito da divindade de Jesus. 2 vezes. 2 vezes. A primeira vez quando Jesus nasce, e os pastores vêm até ali, e eles começam a adorar aquele bebê que nasceu. E o que é que Maria fez naquele momento? O pessoal que faz discipulado aí pode me ajudar. O que Maria fez naquele momento? Oi? Ela já sabia. Ela sabia, mas o que ela fez? Ela mandou encher os Não. Estou falando atrás, quando Jesus era bebê. Tinha acabado de nascer. Precisamos voltar a essa lição do discipulado, viu? Guardou no coração. Muito bem, Roberta, me salvou. Maria guardou no coração. Mais tarde, quando Jesus ele se perde no templo, ele fica no templo, a família está voltando para Nazaré. Aí a Maria volta apavorada porque ela se deu conta que Jesus estava lá. E Jesus olha para ela e fala, não cabia estar na casa do meu pai. Maria, mais uma vez, faz o quê?
guarda no coração. É como mais ou menos o seguinte: Maria é aquela pessoa que sabe, Maria e José quem sabem da divindade, quem é Jesus. Jesus é o Messias. Mas durante toda a trajetória nós vemos 2 vezes Maria simplesmente guardar no coração. Como quem diz, Maria não saiu por aí falando que Jesus era o Messias. Então Jesus é o Messias, os irmãos de Jesus não aceitavam Jesus, Maria era a única que sabia da divindade de Jesus. Agora Jesus se manifesta, depois do batismo todos sabem que Jesus é Deus, as pessoas estão sabendo da divindade de Jesus, e o primeiro lugar que Jesus decide vir e mostrar um sinal, não um milagre. É interessante que João ele não usa a palavra dínamos, que é um poder, milagre, sobrenatural. João usa a palavra de sinal, que aponta para a divindade, está mostrando algo. Jesus vem para esse primeiro sinal mostrar dentro da sua própria casa, mostrando para os seus discípulos algo muito importante que nós deveríamos saber. A nossa família é muito importante. Jesus dá valor para a família. Esse milagre não foi um milagre que foi feito para milhares de pessoas, como a multiplicação dos pães. Esse milagre não foi feito para alguém de fora. Era quase como se Jesus falasse: agora é privado, é particular, são para vocês, eu quero que vocês vejam. Eles deveriam estar loucos. O vinho acabou, nós vamos pagar uma multa, o que nós vamos fazer? Era como se Jesus falasse: para vocês, minha família, meus irmãos, creem em mim, está aqui o milagre. Sabe, irmãos, vocês viram um vídeo e um curso de evangelismo. Quando vocês fizerem um curso de evangelismo, eu espero que todos vocês façam. Mas vai ter que fazer aqui, porque eu acho que lá não vai dar, hein, Zé? Vai ficar pequena aquela sala lá, hein? Eu também acho. Mas depois que vocês fizerem um curso de evangelismo, sabe qual é a primeira pessoa que vocês devem evangelizar? Alguém da sua família. Alguém da sua casa. Ah, santo de casa não faz milagre. Não pense assim. Jesus foi na casa dele. O primeiro sinal foi feito na casa dele para mostrar que a família é importante. É importante. Jesus queria mostrar isso para os discípulos. Mas Jesus também queria mostrar uma coisa a mais para os discípulos, queridos. Jesus queria mostrar para os discípulos a parte humana de Jesus. Ele mostrou a parte divina, ele fez o sinal. Mas tem algo também importante que Jesus queria mostrar. Jesus queria mostrar que ele era homem, que ele é homem. Jesus conheceu esses homens, chamou esses homens, passou o que a palavra de Deus diz a respeito dele para esses homens, os profetas, a lei, enfim, ele passou o que a Bíblia diz, e a Bíblia mostra Jesus como Messias. Ele é o Filho de Deus, ele é divino, ele é Deus, não existe dúvida, ele é 100% Deus. Bom, esses homens então viram e ouviram e creram a ponto de seguir Jesus, se tornaram seguidores, se converteram. Só que eles vão continuar caminhando com Jesus, eles vão continuar andando com Jesus, eles vão continuar vendo Jesus ser tentado. Jesus já foi tentado muito, são 30 anos sendo tentado, passando por dificuldade e tudo mais. Eles vão ver Jesus sendo tentado, Jesus sendo tudo isso. Mas existe um risco nessa história, porque ele pode ver Jesus ser tentado e dizer o seguinte para Jesus, ou um para o outro. Eles vão falar isso para Jesus, mas eles poderiam falar um para o outro: ah, mas aí é fácil, né? Ele é Deus. Ele foi tentado, mas ele é Deus. Não cair na tentação como Deus é fácil. Quero ver não cair na tentação como eu e você. Agora, como Deus é fácil. E por esse motivo, Jesus pegou aqueles homens e levou para onde? Para um lugar para que ele pudesse mostrar que Jesus tem família. Aqui, gente, olha, eu tenho família. Essa aqui é minha mãe. Bem, é Maria, meus amigos, Maria. Olha, esses aqui são meus irmãos. Aquele ali, provável, eu acredito, que é meu noivo, está casando agora. Eu vivi aqui nessa região, eu sou daqui, eu tenho história. São 30 anos de história.
Eu também sou homem. Eu sou homem. E vou passar por todas as lutas e por todas as tentações como homem. Por que Jesus faria isso? Por que Jesus traria essa informação para esses homens? Eu vou dizer para você, queridos. Porque muitas vezes nós usamos a seguinte frase: ah, mas eu sou humano. Não usamos essa frase? Não, eu sou humano. Perfeito é só Deus. Já ouviu isso? Perfeito é só Deus? Não? Peraí, ó. E se eu pecar? Não, mas veja, só Deus não peca. Perfeito é só Deus. Nós somos humanos, calma lá. Se Jesus tivesse passado por todas as suas tentações, se Jesus tivesse passado por todas as suas dificuldades, sem pecar, como um cordeiro imaculado, como Deus, nós poderíamos usar essa frase. Ela cairia como uma luva nas nossas vidas. Mas foi exatamente por isso que Jesus passou como homem, para mostrar para mim e para você, que se Ele conseguiu, nós também conseguimos. É isso. Se Jesus conseguiu vencer as tentações, se Jesus conseguiu ser tentado e não pecar, nós também conseguimos. Porque em Romanos, a palavra de Deus diz que nós fomos mortos para o pecado. Nós fomos libertos do pecado. Nós não somos mais escravos do pecado. Só que muitas vezes na nossa consciência, cravado na nossa consciência, na nossa mente humana, nós guardamos uma chave reserva, nós guardamos uma boia de socorro. E a boia de socorro é: se eu errar, se eu pecar, eu fiz isso porque eu sou humano, porque perfeito é só Deus. Sabe, a gente tem uma péssima mania de dizer o seguinte: não olha para mim não, olha só para Jesus, tá? Se você for para a igreja, não olha para ninguém, não olha para o pastor. Puxa vida, não olha para o pastor. Se você olhar para o pastor, você cai. Porque, ó, é falho. Ele é falho, pecador. Então, assim, se você olhar para homem, você vai cair. Se você não olha para ninguém. Irmãos, espera lá. Paulo era homem? Era. O que Paulo fala a respeito dele? Sede meus imitadores. Não é isso que ele fala? Como ele é o quê? Como ele é de Cristo. Nós fomos escravos do pecado por muito tempo, mas fomos libertos do pecado. Estamos mortos para o pecado. Isso quer dizer que o pecado já não tem absolutamente nenhum controle sobre a sua vida. Quando Jesus pega aqueles homens e leva aqueles homens até a casa, aquele casamento, ele está mostrando para aqueles homens o seguinte: amanhã, quando você me ver passar pela tentação e vencer a tentação, eu não estou passando por essa tentação como Deus, mas eu estou passando por essa tentação como você pode passar. Amanhã, quando eu decidir não pecar, você vai ver isso. Eu não estou decidindo não pecar como Deus, mas eu estou decidindo não pecar como você pode decidir não pecar também. Você pode ter uma vida santa. Você pode ser santo como Deus é santo. Você não é, eu não sou, porque não quero. Não é porque o pecado é mais forte do que eu. Não é porque eu sou humano. Não é porque não é nada disso. Eu não sou porque não quero. Nós sabemos que não deveríamos fazer as coisas erradas e fazemos. Mas não fazemos porque somos levados, porque é mais forte do que eu, ou porque eu sou humano, ou porque eu sou falho. Não esquece essa bobeira. Isso é uma desculpa vinda do inferno, para amenizar e para cauterizar nossa consciência, para fazer com que a gente seja, algumas vezes, flexível com o pecado. Nós não podemos ser flexíveis com o pecado. A ideia de eu posso pecar porque eu sou falho, porque eu sou humano, veio do inferno. Nós deveríamos dizer: eu sou lavado e remido pelo sangue do Cordeiro e não devo pecar. Se peco, peco porque eu quero. Não é porque o pecado é mais forte do que eu. Se cedo a tentação, cedo porque eu quero. Não porque a tentação é mais forte do que eu. Porque você não é tentado por nada que seja mais forte do que você. Deus não te tenta. E Deus é mais forte. Mas Ele não te tenta. Quando Ele pega aqueles homens e leva aqueles homens para sua casa, Ele está encorajando esses homens
não apenas os 3 anos, mas durante toda a vida deles, a andar como Cristo andou. Cristo andou, nós podemos andar da mesma forma. E nós deveríamos dizer: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Se eu não falo isso, a falha é toda minha. Não é porque eu sou falho ou humano, ou porque nada disso. E aí a gente encontra uma coisa muito interessante nesse texto, para encerrarmos tudo isso. Porque Maria, ela dá uma ordem a esses homens. Maria vai falar com Jesus, é muito interessante, tem muita coisa nessa passagem. Por exemplo, o casamento é de sábado, para meio acabar com a história de que o sábado é Senhor do homem. Jesus fez vários milagres de sábado, vários. O sábado não é Senhor do homem. Nós vemos, por exemplo, em todo esse processo, Maria, ela não traz para ela o poder de fazer, ela simplesmente pede, ela se rende ali pedindo que Jesus faça. Não é ela a mediadora, não é ela. Ela é mais uma como nós, que se prostra aos pés de Jesus, esperando que Jesus ouça as nossas orações. Ele sempre ouve as nossas orações, mas ela dá uma dica muito importante, quando ela diz o seguinte, versículo 5. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Olha um pouquinho mais para frente, versículo 7. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas. E eles encheram totalmente. Versículo 8. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles o fizeram. Um princípio importante, queridos, para as nossas vidas é fazermos tudo o que Jesus mandar. Muitas vezes nós queremos ver a água ser transformada em vinho em nossa vida. Mas nós só queremos ver a água ser transformada em vinho. Nós não queremos fazer tudo o que Ele manda. Muitas vezes nós queremos ver Jesus fazer coisas gloriosas. Mas nós não estamos dispostos a obedecer esse Deus. É preciso obedecer. É preciso obedecer. Jesus ainda transforma a água em vinho. Jesus transforma o vazio em cheio. Jesus transforma o triste em feliz. Jesus transforma o agoniado em alguém esperançoso. Jesus transforma a morte em vida. Jesus transforma o que não é naquilo que é. Jesus transforma a confusão em serenidade. Jesus ainda transforma hoje. Jesus ainda transforma e Ele ouve as nossas orações. Mas é preciso fazer tudo o que Ele nos manda. Nós não podemos viver por aí fazendo o que nós queremos. Nós temos que viver por aí fazendo o que Jesus quer. E se nós fizermos isso, nós vamos ver a água ser transformada em vinho. Nós vamos ver a dureza do coração ser transformada num coração totalmente dedicado. Nós vamos ver o perdido se transformar em salvo. Nós vamos ver o triste se transformar em feliz, mas nós precisamos obedecer o nosso Deus. Sabe, irmãos, hoje é dia dos pais. E ser pai tem se tornado uma tarefa muito difícil nessa sociedade. Porque para ser pai é preciso ir contra muita coisa que você vê por aí. Para ser pai é preciso abrir mão muitas vezes de você, por amor, não só a seu filho, mas a sua família toda. Para ser pai é preciso algumas vezes guardar alguns sentimentos aqui dentro. Porque talvez esses sentimentos não ajudem na hora que você gostaria de soltar. Enfim,
Para ser pai é preciso hoje sustentar, para ser pai é preciso várias coisas. E o mundo tem dito o seguinte: para, não precisa de tudo isso. Entrega para a escola, entrega para a babá, entrega para alguém, entrega para a internet, eles vão se encarregar do seu filho. E muitas vezes nós não entendemos que Jesus se preocupa com a família, e nós, pais, deveríamos entender que aquela passagem que diz: se nós buscarmos primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as outras coisas vão ser acrescentadas em nossas vidas, na vida dos nossos filhos. Nós, homens, pais, precisamos nos dedicar em obedecer a Deus. E quando nós fizermos isso, Jesus vai transformar a água em vinho. E as coisas vão acontecer. Mas nós precisamos acreditar. Esses servos, eles acreditaram de uma maneira incrível. Porque eles foram ao homem importante, que era o mestre Sala, e levaram para eles água. Para eles até então era água. Eles não tinham provado. Mas eles obedeceram. Eu não estou vendo ainda. Mas pais, acreditem. Se obedecermos, essa água pode ser transformada em vinho. Mas é preciso obedecer. Nós vamos ouvir mais uma vez essa canção. Depois nós vamos orar. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver